Salve, salve! Agora estamos aí pro vídeo sobre o dinizismo, né? Sai o ceabrismo, entra o dinizismo. Estamos felizes? Estamos tristes? Não sei. Muita coisa para acontecer. E a gente vai aqui repercutir um pouco sobre os pontos positivos e os pontos negativos da chegada do Diniz. Vai ser complicado. Vai ser teste para cardíaco aí. Quem não tá bem, que se cuide, porque vai ser difícil. A gente já tá imaginando o Cassião lá tendo que sair jogando, mas assim, o Diniz conseguiu fazer o Fábio minimamente responder positivamente jogando com os pés. Então vai ser só um detalhe ele conseguir fazer exatamente a mesma coisa com o Cássio, né? Esperamos que seja assim. Mas, é isso aí. Porra, não sei nem o que esperar. Mas assim, o primeiro ponto, né, positivo para a chegada do Diniz é que, óbvio, ele não deu nenhuma entrevista ainda, mas pelo contexto de ele já ter recebido algumas ofertas, algumas consultas, melhor dizendo, do Inter, do Atlético Paranaense, nenhum mandou muito de maneira com que ele fosse quase assinar ou assinar com esses clubes, mas ele se mostrou de certa forma empolgado com o projeto do Cruzeiro. Assim, ele parece que ele tem, pelo menos é o que a gente tem de informação até o momento, né? Ele respondeu essas ofertas muito rápido, né? A oferta do Cruzeiro muito rápido. De certa maneira, a negociação deve ter sido de maneira mais rápida, porque sai do nada, sai só se já tem algum tempo ali e tal, que é possível. Só que ele me parece empolgado com o trabalho do Cruzeiro, né? Dizem que ele seria cruzeirense, ele é mineiro. E, assim, parece que ele gosta ele tem gostado da ideia de estar no Cruzeiro. A gente ainda vai ver uma entrevista coletiva dele e depois eu vou trazer até talvez um vídeo repercutindo a primeira entrevista dele. Só que nesse primeiro momento ele se parece empolgado com a chegada dele no Cruzeiro e com o projeto que o Cruzeiro deve ter apresentado para ele, porque deve ser um projeto muito ambicioso e com fortes investimentos. A tendência é que seja um projeto que é feito para ser vencedor, né? E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele é um cara muito humano. Ele é um cara que ele tem um tato com os atletas. A gente vem como exemplo o caso do John Kennedy, que é um jogador com potencial absurdo, só que se perdeu muito rápido na carreira. Se perdeu, sim, por talvez não ter tanto um tratamento na família ali para entender as situações e tal, então ele acabou se perdendo. Mas o Diniz, ele conseguiu recuperar ele e trazer para perto, até a gente ver a saída dele, como que o John Kennedy repercutiu. Tinha vídeo do John Kennedy chorando, o elenco inteiro do Fluminense basicamente chorando, o Cano chorando, sabe? O Cano é um cara que é veterano do futebol. Assim, trabalhar com o Diniz fez com que quando o Diniz saísse, ele chorou, cara. Entendeu? Então ele é muito humano. Então ele conquista o elenco rápido. Ele tem a tendência que ele conquiste o elenco rápido. Então isso é um ponto muito positivo para o momento que o Cruzeiro está hoje. O Cruzeiro está em um momento, animicamente, o Cruzeiro tem demonstrado uma certa fraqueza. A não resposta dentro de campo tem dado uma pressão ainda maior. E eu acho que a pressão ela tende a crescer com a saída do Seabra. E o Diniz chegando e conquistando o elenco rápido, a tendência é que seja muito positivo. A verdade é essa. O terceiro ponto é que ele é um cara, isso é um fato, quer a gente goste ou não, ele é um cara inovador. Ele é um cara totalmente ofensivo, ele é um cara 100% ataque, ele quer vencer. E isso é um ponto que muitos torcedores sempre tiveram esse pensamento. É um pensamento muito de torcedor, mas ele consegue na prática fazer um time que em vários momentos joga realmente esse futebol muito ofensivo. Muitos torcedores falam, tá perdendo o jogo, tá empatando o jogo, vá todo 100% pro ataque aí para pelo menos tentar ganhar, e se acabar tomando um gol faz parte. O Diniz, de certa maneira, ele faz um pouco disso também, de uma maneira mais técnica, obviamente, porque ele é um técnico muito bom. E é isso, ele é um cara que o futebol europeu, assim, óbvio, eu não tô falando que o futebol europeu olha pro Diniz, mas assim, de todos os técnicos que o Brasil produz, o Diniz é o único que pensa fora dessa caixa, digamos assim. Ele é um cara que ele não
Ele acredita nas ideias dele e ele tem ideias que são acima da média. A verdade é essa. As ideias, pelo menos, são acima da média. Os trabalhos, alguns são acima da média, outros são bem abaixo. Mas isso é um padrão do futebol do Diniz, né? E assim, o quarto ponto, que é um ponto muito interessante, é o fato do Diniz ele conseguir potencializar vários atletas. E inclusive atletas da base, inclusive atletas que são promissores, né? Atletas que são promissores, ele consegue potencializar muito esses atletas. E aí desculpe. E a gente pode citar, por exemplo, o caso do Samuel Xavier. O Samuel Xavier é um jogador muito, assim, na minha opinião, é bem ruim. Mas o que ele jogou com o Diniz é bizarro. A gente tem laterais muito melhores do que o Samuel Xavier. Então, se o Diniz conseguir potencializar esses caras, aí é loucura. É dominar o mundo, é Champions League pro Cruzeiro. Brincadeiras à parte. Ele conseguiu potencializar muito o André. O André é um cara que já tinha destaque na base do Flu, mas assim, ele foi para um outro patamar com o Diniz. Ele foi para um outro lugar com o Diniz. O Martinelli, que é bom jogador também, ele conseguiu potencializar. O próprio Paulo Henrique Ganso, acho que ninguém tinha muita expectativa no Ganso. O Ganso era aquele cara de lapsos de bom futebol, que é o que ele foi depois da lesão, basicamente o que ele foi pro resto da carreira, de lapsos de bom futebol. O Diniz colocou ele, conseguiu fazer com que ele tivesse mais constância. Então tem um jogador muito que tem essa mesma qualidade no tratamento com a bola, que é o Matheus Pereira, e mais jovem, com mais vigor e tal, porra, eu espero muita coisa positiva vindo do trabalho do Diniz com o Matheus Pereira. Ele conseguiu fazer um Ganso quase indo dessa para uma best jogar, então não vai ser tão difícil, teoricamente, fazer o Matheus Pereira produzir também. O que ele fez com o John Kennedy é bizarro também. O John Kennedy ele se transformou em outro jogador. O John Kennedy tava vindo para um, sabe, tipo de um cara muito promissor que tinha problemas comportamentais e que tinha sido quase que tirado assim, tava treinando separado no Flu, foi emprestado para Ferroviária. Assim, a carreira dele tava degringolando legal. O Diniz gostou do futebol dele e fez com que ele jogasse. Ele foi fundamental para a conquista do título da Libertadores pro Fluminense. Ele fez o gol que deu o título, então isso é muito interessante. E um outro John que ele potencializou também foi o John Arias. O John Arias, ele é um jogador de um nível muito alto. Muito alto, muito alto. É um cara que de fato está sendo cotado por alguns times na Europa. É um cara muito que sim, foi muito bem com o Diniz, muito bem. Óbvio, é mérito do jogador, que é muito bom, só que o Diniz conseguiu potencializar ele. E ele fez a mesma coisa com o Cano. O Cano é um goleador, aliás, sempre foi um goleador não, né? Mas depois de uma certa idade ele passou a ser um grande goleador, chega no Vasco sendo goleador e vai para o Fluminense e ele faz uma temporada atípica para qualquer atleta do futebol brasileiro. Ele fez muitos gols, né? Ele fez muitos gols, o que é muito legal, porque o Cruzeiro tem jogadores que precisam fazer muitos gols, né? Óbvio, nem é o Cano, mas pô, se o Diniz conseguir fazer algo próximo disso, é muito positivo, e é o trabalho mais recente dele. Mas nem só de flores vive os trabalhos do Diniz. Ele tem muitos pontos, inclusive os pontos positivos são até curtos comparado aos pontos negativos. O Diniz é controverso demais. Assim, acho que o primeiro ponto, né, já indo para os pontos negativos, o primeiro ponto negativo do Diniz é o tempo que demanda para os atletas compreenderem a filosofia de trabalho dele, e os atletas eles têm que se esforçar. Então, esse primeiro momento da conquista dele para com o elenco, ele conquistar o elenco, é fundamental, na minha concepção, para o elenco comprar essas ideias e ir atrás dos conhecimentos que o Diniz tem. E atrás do entendimento que o Diniz quer do futebol e o que ele espera do futebol do Cruzeiro. Então, os jogadores eles precisam se esforçar muito mais para gostar do Diniz, eu acho, do que outros técnicos, às vezes.
O Diniz, ele precisa que gostem muito dele e que comprem muito o trabalho dele. Em vários momentos ele teve problemas quando os jogadores passaram a não comprar tanto. Inclusive é um dos pontos negativos que eu vou citar ainda no vídeo. E o segundo ponto ele é um cara, como citado no segundo ponto dos positivos, é um cara muito humano. Só que ao mesmo tempo que ele é muito humano, ele é meio loucão. A gente já viu em vários momentos. A pipocada que o São Paulo teve depois da fala dele com o Tietê, o episódio com o Luciano, em vários momentos ele é meio fora da caixinha. E ele... Tá tocando o telefone aqui. Ele é fora da caixinha, assim, e ele perde, às vezes, o elenco. E quando ele perde, assim, é difícil recuperar. Dificilmente ele vai conseguir recuperar esse elenco. E assim, só pra correr, né? O terceiro ponto, né? Esse é o terceiro ponto. O time da mudança ela é complicada. O modelo de jogo do Diniz, ele precisa de tempo, né? Como citado. E assim, o Cruzeiro não tem tempo. O Cruzeiro não tem tempo. O Cruzeiro só vai voltar a ter tempo em outubro, na data FIFA. Então, tipo assim, o trabalho do Diniz para um meio de ano é muito arriscado. É muito arriscado. A gente teve o trabalho dele assim, se não me engano, o trabalho do Vasco dele foi assim, né? No começo do ano não foi positivo. Assim, se ele conseguir fazer o Cruzeiro atingir os objetivos, mesmo que não fazendo o melhor futebol do mundo, não nos melhores cenários do mundo, mas fazer com que o Cruzeiro consiga atingir seus objetivos e desenhar um outro Cruzeiro para o ano que vem, para mim seria o ideal. Mas o time ele é muito arriscado, E esse é o terceiro ponto. E assim, o quarto ponto, que é o ponto de mais atenção para a torcida do Cruzeiro, que é da mesma maneira que a torcida tende a gostar do futebol muito ofensivo, né? Porque é uma demanda que o torcedor sempre faz, como eu disse. O fato dele ser extremamente teimoso e diversas maneiras e diversos momentos ele é até um professor pardal. Ele faz coisas inacreditáveis. Que você olha e fala, cara, como que o cara vai... Que loucura é essa? Que brisa é essa dele? E que de diversas maneiras ele é dessa maneira, ele age dessa maneira. Assim, ele é... O Seabra era teimoso, tá? O Seabra ele acreditava em coisas que você falava, não existe isso. O Diniz, ele é extremamente pior. Não existe uma comparação real entre os dois. Não tem como mesmo. O Diniz é outro nível de teimosia, ele acredita nas ideias dele, ele não abre mão das ideias dele. Ah, mas não deu resultado, foda-se, eu vou acreditar nisso porque é isso aqui que me move. E a gente vai ter que aturar isso também. Assim, esse é o resumo dos pontos positivos e dos pontos negativos, mas assim, o que nos resta é torcer. O futuro é muito incerto, porque não dá pra gente confiar que o Diniz vai conseguir fazer um trabalho excepcional, mas não me parecia o caso do Seabra conseguir fazer. O Seabra se afastava, a cada jogo se afastava mais dos objetivos, que foram traçados muito pelo bom trabalho dele no começo do ano, só que ele constantemente se afastava desses objetivos. O Diniz ele vai conseguir fazer o Cruzeiro chegar aos seus objetivos, e se caso ele não conseguir, ele vai ser cortado naquele momento. Pô, mesmo, eu acho assim, acreditando no trabalho do Diniz agora, mesmo se o Cruzeiro não... Só se o Cruzeiro assim... o Cruzeiro não apresentou absolutamente nada, aí manda embora. Mas só que não dá pra gente acreditar que o Diniz, ele magicamente vai fazer o Cruzeiro jogar o futebol 100% que ele quer. Então vai demandar tempo, vai demandar muito... A torcida ela vai ter que regular um pouco essa cobrança, porque o Diniz é outra coisa, a proposta é diferente, a proposta é para longo prazo, mas que pode sim dar resultado no curto prazo também. Então a gente espera que animicamente o time mude e que os resultados possam vir também. Mas em resumo, cara, esse vídeo foi até curto, né? Mas em resumo, assim, que a gente pode concluir aqui, como já diria o outro, né? Agora é rezar, Scarpinha.
Porque o bagulho está doido, definitivamente o bagulho está doido. Que Deus abençoe o nosso Cruzeirão e vamos que vamos.